Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoins, podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, dia 20 de agosto de 2024, cada unidade do Bitcoin está custando nessa manhã aproximadamente 60.500 dólares americanos, com uma boa valorização nas últimas 24 horas de aproximadamente 4%. Já o Ether, segundo maior criptoativo do mercado, apesar de também estar experimentando uma valorização nas últimas 24 horas, é uma valorização menor, com nesse momento custando aproximadamente 2.600 dólares, com uma valorização de 1,8%. No top 5, quem mais está valorizando é a BNB, com mais de 6% de valorização e um preço superior a 570 dólares americanos. Falando agora sobre os ETFs de Bitcoin Spot, no dia de ontem, dia 19 de agosto, a gente teve um saldo positivo de 651 Bitcoins, com o ETF da BlackRock liderando as entradas com mais de 1.600 Bitcoins positivos. Esse é o segundo dia consecutivo de mercado que a gente tem um fluxo positivo, a gente fecha no verde. No último dia, 19 de agosto, ontem, 651, e no último dia, 16 de agosto, sexta-feira, a gente fechou com mais de 1.000 Bitcoins de entrada. Então, é o segundo dia consecutivo no Bitcoin que a gente consegue ter novamente um fluxo positivo. Já no ETF de Ether e Spot, a gente teve o terceiro dia consecutivo negativo. No dia de ontem, a gente teve uma saída de aproximadamente 5.000 unidades de ETH, o que em dólar americano dá aproximadamente 13 milhões de dólares. Isso, novamente, por culpa do ETF da Grayscale, do ETF de ETH da Grayscale, que teve uma saída superior a 8.000 unidades de ETH. Então, os outros somados não conseguiram chegar a 3.000 e por isso que a gente tem essa quantidade de aproximadamente 5.000 negativos no dia de ontem. E falando ainda sobre ETF, só que agora vindo para o Brasil, a CVM aprovou o segundo ETF Spot de Solana no Brasil. Agora, o fundo aprovado é da gestora brasileira Hashdex, em parceria com o BTG Pactual. Assim como a recente aprovação obtida pela QR Capital, o fundo da Hashdex está em fase pré-operacional, aguardando o aval da B3 para iniciar as negociações. No caso do ETF da Hashdex, ele adota o índice de preços da Nasdaq para a Solana. O ETF da Hashdex terá como administrador o BTG Pactual, que tem avançado em sua estratégia cripto com diversos produtos, desde institucionais como fundos cripto até opções para investidores de varejo via sua corretora cripto própria, a Mint. Agora, com a aprovação da CVM, a corrida entre a Care e a Hashdex está em qual será a primeira gestora a disponibilizar o fundo do mercado. Vale ressaltar que a gente está bastante curioso também para saber qual vai ser a demanda por esse ETF. A gente tem visto, inclusive nos Estados Unidos, uma procura relativamente pequena pelo ETF de Ether, está abaixo dos 20% do ETF de Bitcoin esperado. Então, aqui no Brasil, a gente está bastante curioso para saber qual é essa demanda, porque, sem sombra de dúvida, isso pode servir como um laboratório para o cenário mundial. E falando em cenário mundial, indo agora para os Estados Unidos, apesar de vários altos funcionários democratas sugerirem que a campanha presidencial da vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, mudaria de rumo em relação às políticas anticripto do governo Biden, a plataforma do Partido Democrata para 2024 não menciona criptomoedas ou políticas de ativos digitais. A plataforma do partido, com 91 páginas, aborda desde ganância corporativa, habitação e educação até política externa dos Estados Unidos e poder geoestratégico. A redução de custos foi um tema recorrente no extenso documento, embora não trate da desvalorização monetária ou sugira medidas de austeridade para controlar os gastos do governo dos Estados Unidos, que atualmente tem uma impressionante dívida de 35 trilhões de dólares. Ao invés disso, há vários apelos para aumentar os gastos do governo por meio de medidas como a expansão de programas de direitos sociais e proteção da Seguridade Social. Ou seja, na disputa entre o Partido Democrata e o Partido Republicano, ao menos na parte cripto, o Partido Republicano, com seu candidato Donald Trump, está bem à frente. Deixando agora as eleições dos Estados Unidos de lado e falando um pouco mais agora sobre capitalização de mercado, sobre o market cap das principais criptomoedas, o dia de ontem foi marcado pela pela queda da Cardano do top 10 das criptomoedas. A Cardano, que já ocupou o terceiro lugar no ranking das criptomoedas durante o ciclo de alta de 2021, atualmente está em 11º lugar, atrás da Tron. Tron possui atualmente um market cap, uma capitalização de mercado de aproximadamente 12 bilhões de dólares, enquanto o market cap da Cardano é, nesse momento, de 11,9 bi. Vale ressaltar que essa não é a primeira vez que a Cardano caiu do top 10.
Em maio, a Toncoin superou a ADA após a Ton subir 30% em cerca de 2 semanas. Só que depois, a Cardano tinha conseguido recuperar a posição. Não por causa da Toncoin, porque a Toncoin continua ali firme e forte na 8ª posição. Mas agora perdeu também para a Tron. Nesse momento, o ranking é primeiro Bitcoin, segundo Ether, terceiro Tether, quarto BNB, quinto Solana, sexto USDC, sétimo XRP, oitavo Toncoin, nono Dogecoin e 10º Tron. Falando nas stablecoins, a gente vê que tem duas, inclusive a terceira com a Tether e a sexta com o USDC, e a Tether pode ter um papel significativo na alta da cripto. A gente vê uma correlação muito grande entre a emissão de novas unidades de stablecoin, principalmente ao USDT por causa do volume, e uma valorização do Bitcoin e das criptomoedas de forma geral. E no dia de hoje, a Tether produziu mais 1 bilhão de tokens USDT, agora na rede da Tron, o que leva o total de USDT criado no último ano para 33 bilhões de dólares. Ou seja, mais uma emissão de novos tokens USDT ao longo desse mês. Isso, sem sombra de dúvida, pode ter relação com a recuperação que a gente tem visto no preço das criptomoedas, de uma forma geral, nas últimas 24 horas, e a gente vai continuar acompanhando aqui de perto para poder trazer isso para vocês o mais rápido possível. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. A gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!